Gravando. Acho que agora começou. Galerinha, então, oficialmente, né? Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. A gente vai conversar hoje, continuar conversando sobre a segunda geração moderna. Lembrando, né? A segunda geração moderna, ela é bem extensa, porque a gente divide o estudo dessa geração entre os autores de prosa e os autores de poesia. Então, primeiro a gente está começando a falar sobre os autores de prosa e, posteriormente, a gente tratará, então, dos autores de poesia. A Amanda está falando que começou a ler Olhai os Lírios do Campo e está gostando. Ai, Amanda, que legal! Se quiser, depois que você finalizar a leitura, vir num plantão, conversar com as tuas impressões, né, comigo e com outros que estiverem no plantão, enfim, né, sobre as tuas impressões sobre o livro, para a gente trocar uma ideia, fica super à vontade. Eu adoro conversar sobre livro. Meio óbvio, né? Meio óbvio, mas enfim. Galerinha, então, olha só, presta bastante atenção. Aqueles recadinhos paroquiais, tá? Se você quiser conversar comigo, perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha que a gente libera, né? A gente pede para você, a gente não, né? A gente pede para você liberar o microfone para poder falar. Se não, se você for uma pessoa mais retraída, envergonhada, deixa a pergunta ali no chat. Eu só vou pedir que vocês evitem, então, usar o chat para conversas paralelas que não sejam, né, sobre o que a gente está tratando em aula, tá bom? Até para a prof poder selecionar bem aquilo que eu vou falar, porque o chat ele não fica disponível na gravação, então volta e meia eu preciso olhar, fazer a leitura do que está ali, e se eu acabar perdendo o olhar, né, se eu acabar lendo coisas desnecessárias, a gente perde tempo com o que não há necessidade, tá bom? Então, bom dia para a Cecília, que estará nos acompanhando hoje, e espero que corra tudo bem, vai dar tudo certo, né? Sempre dá tudo certo. Galerinha, vocês já sabem, né, que eu vou até projetar aqui a minha tela, vou compartilhar já a minha tela. Vocês já sabem que hoje ficou reservado para a gente conversar sobre um autor extremamente importante nesse modernismo brasileiro e já muito conhecido de vocês, né? Que é o quê? Que é o Jorge Amado. Então, até essa figurinha eu já mostrei para vocês na aula passada, né? Essa imagem que abre aqui o nosso slide é uma imagem que mostra justamente um dos meninos que compõe ali o livro dos Capitães da Areia, à beira da praia, né? E aqui justamente a região, né, em que ele está localizado, ou seja, centro barra periferia do Nordeste, digamos assim, brasileiro. Especificamente estamos falando da Bahia, que é onde o autor de onde o autor é, e é sobre o lugar em que o autor escreve, tá? A Elita colocou Traz Capitães 2018. Tá falando do filme do Cinecoque, Elita? Sim, do Cinecoque? Então, eu traria para vocês o filme se ele estivesse no meu computador, mas ele não está. Eu deixei ele no computador da escola. E aí, e aí ficou no servidor da escola, né? Porque pertence à escola. E aí eu não consegui trazer para vocês, Elita, juro que eu tentei, tá? Mas tem uma cena aqui do filme mesmo, tá? Do Capitães da Areia. E aí, galerinha, então, né? Só para a gente fazer aquela revisitada básica, para a gente lembrar do que a gente já estudou. Olha só, falando da prosa da geração de 30, né, da prosa regionalista, a gente já falou de Graciliano Ramos, a gente já falou de José Lins do Rego, a gente falou lá na última aula, né, terminamos de falar na última aula sobre o Érico Veríssimo, sobre a trilogia O Tempo e o Vento, e aqui tem um destaque bem especial para o Érico Veríssimo, né, que nós não podemos esquecer, que é justamente o fato de ser o escritor que fala sobre o sul do Brasil. Todos os outros escritores vão reportar fatos, acontecimentos a respeito do Nordeste brasileiro, menos o Érico Veríssimo, tá? E aí hoje nós trataremos do Jorge Amado, vocês já até sabem quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? Falaremos sobre a Raquel de Queiroz, beleza? A respeito do Jorge Amado, galerinha, não se esqueçam, tá? O que eu coloquei aqui são destaques realmente principais. Quando a gente fala do Jorge Amado, a gente está falando de um autor que se dedica a escrever sobre o ciclo do cacau, mas por incrível que pareça, não é sobre o ciclo do cacau que se concentra a obra mais importante dele, que é Capitães
da Areia, tá bom? Então, Capitães da Areia até chega a tratar, chega a falar algo sobre, mas ele não foca nessa questão do ciclo do cacau. Então, só relembrando, o ciclo da seca, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz, a gente vai ver isso na próxima aula. O ciclo da cana-de-açúcar, José Lins do Rego, e o ciclo do cacau, o Jorge Amado, tá bom? Então, são esses 3 autores aí, 4 na verdade, né, que vão tratar sobre isso. E aí, para fazer uma introdução, galerinha, a respeito do Jorge Amado, eu trouxe um especialista no assunto. Ao invés de a Raquel ficar falando sobre o Jorge Amado, eu trouxe um especialista no assunto, então acompanhem aqui com a prof o recadinho desse especialista. E aí, meus queridos, tudo bem? Viu, olha só, lembra que vocês ano passado ficavam, né, zoando com o prof que não aguentavam mais Jorge Amado? Que o prof trazia os trechinhos do Capitães da Areia? Olha aí, ó, agora esse ano vão ter que estudar Jorge Amado e ler Capitães da Areia com a professora Raquel. Viu? Pagaram esse ano. Agora eu quero ver. Vocês vão ter que se dedicar e ler todo o livro. Vocês estavam lendo só os trechinhos, já achavam, né, não aguentavam mais, já, professor Jorge Amado, ninguém aguenta mais, viu? Agora vai ter que ler a obra inteira. Boa aula para vocês, tá? Boa aula aí com literatura, com a prof. Tudo de bom, saudades de todos. Em breve nos veremos novamente e aí vamos dar um abração coletivo. Valeu, queridos, tudo de bom. E aí, galerinha, curtiram o recadinho do Rick? O Rick não poderia estar aqui na nossa aula ao vivo, né? Eu queria que ele viesse e participasse ao vivo aqui da aula toda, mas como ele não pôde, eu falei assim, então deixa um recadinho para a galera. E aí ele trouxe uma surpresa para vocês, não sei se vocês prestaram atenção. Ele falou, boa leitura do livro, significa então que a gente vai ler todo o Capitães da Areia. Estão preparados? Digam sim ou não. Ô, Gabriel, vou chamar ele pro plantão. Ah, não, está preparada, Elita? Então, galerinha, não, é uma brincadeirinha, tá? Vocês não vão necessariamente precisar ler Capitães da Areia, mas fica aí como uma indicação de leitura, tá? Mas só para dizer para vocês, é uma leitura que deixa a gente um pouco revoltada. A gente vai conversar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do enredo do livro, né? Um pouquinho da história, e aí vocês vão perceber como causa um pouco de revolta na gente. E a gente está falando de uma história que foi produzida lá na década de 30, né? Bom, então, só para reforçar, vocês não precisarão ler esse livro. Foi só uma pegadinha que o Ricardinho colocou aí para vocês, deixou aí para vocês, só para assustar mesmo, sabe? De manhã, para dar aquela acordada, enfim. Enfim, galerinha, o Vinícius falou que já leu o livro, né? Porque só nos exemplos do Ricardinho já leu mais da metade do livro. Galerinha, então tá. Dito isso, né, feita essa introdução, vamos de fato começar a conversar sobre esse escritor baiano maravilhoso, né? Nós não podemos nos esquecer que o Jorge Amado, ele foi muito difundido no Brasil, bastante lido no Brasil, justamente porque as suas histórias, digamos que ganhou um pouco o coração, assim, daqueles que produziam TV, cinema, novela, e por conta disso, ele ficou muito famoso, né? Novelas inspiradas em Jorge Amado, filmes inspirados em Jorge Amado. Quem daqui não conhece Dona Flor e seus 2 maridos, né? A história da mulher que é apaixonada por 2 homens. Isso, Elita, novela da Globo, isso mesmo. Quem daqui, né, não ouviu falar na Juliana Paz fazendo a Gabriela, de Gabriela Cravo e Canela, que ganhou várias releituras para a TV, para o cinema, tá? Então, o papel, principalmente feminino, é importante aqui na obra de Jorge Amado, tá? E a gente também tem que lembrar que o Jorge Amado, ele é aquele escritor que gosta muito da sensualidade. Então, tem gente, olha só, tem gente que não consegue ler Jorge Amado porque é muito pudico e acha que o Jorge Amado explicita tudo muito, sabe? Então, ele coloca, assim, as cenas explícitas mesmo, ele não tá nem aí, ele põe mesmo, tá? É bem tipo novela da Globo mesmo, né? Tipo, as coisas ficam ali, antigamente não, mas hoje sim. Então, as coisas, aparece tudo e mais um pouco, é basicamente isso que eu quero dizer, né? Então, o Jorge Amado, ele cultiva um pouco, né, esse estilo literário, tá bom? Galerinha, o Jorge Amado, além de tudo isso que eu falei para vocês, né, ele foi militante de esquerda, tá? Então a gente tem que lembrar, ele foi deputado, até botei aqui, ó, foi deputado em São Paulo pelo Partido Comunista, tá?
teve também, assim, alguns projetos que ele assinou, a gente vai falar de um deles mais para frente, que são super interessantes, assim, e que persistem até hoje na legislação brasileira, tá? Por conta, né, da sua escolha política, também precisou se exilar, tá? Porque sofreu várias perseguições. Então, quando a gente fala em exílio, de escritor, em exílio, né, de artista, a gente está falando de artistas que passaram por um período bastante difícil de perseguição por conta, né, da sua militância, e o Jorge Amado foi um deles, tá bom? Sobre a temática da sua obra, galera, foi muito difícil montar esse slide aqui, porque eu tinha que condensar em um slide a vasta temática do Jorge Amado. Mas, grosso modo, a gente poderia dizer que ele se divide em 3 fases, e aí nós poderíamos encaixar grande parte da sua obra nessas 3 fases. Não vai dar para contar a história de todos os livros para vocês. Eu não vou mentir, eu também não conheço todas as histórias, conheço os nomes dos livros, mas eu não li todos os livros do Jorge Amado. Ele não é, assim, o meu escritor favorito, tá? Ali algumas obras principais, porque a gente tem que ler, né? E faz parte do nosso repertório, não só como professor, mas faz parte do nosso repertório cultural mesmo, né? De vivência no mundo. E, enfim, é isso, tá? Então, sobre essas fases do Jorge Amado, ele vai trazer à tona a temática do proletariado, então, movimentos sindicalistas, você vai ter ali o patrão versus o empregado, tá? Então, essa temática aparece. A temática do cacau, principalmente, né? A questão da crise da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29, que afeta muito a produção do cacau brasileira, tá? E aí os meandros também, né, dessa produção, a questão da exploração também, a questão do cacau dar ou não dar lucro, tá? Ele vai trazendo essas questões à tona. E também vai ter uma fase em que ele vai dar voz e vez, principalmente para as figuras populares, para os personagens populares. Por isso que a gente vai vai chamar essa última fase dele de fase popular, tá? E essas personagens populares, elas são principalmente as personagens femininas, tá? Então é o caso lá de Gabriela, do livro Gabriela Cravo e Canela, da Dona Flor, e é o caso também da Tieta, em Tieta do Agreste, tá? Então não se esqueçam, ele escreve romances, tá? E, de certa forma, também românticos, tá? Porque também românticos, porque também terão ali uma historinha de amor, ok? E vai se utilizar bastante do estilo sensual, tá? Para poder escrever, vai cativar aí alguns leitores por conta desse estilo, tá? E vai afastar outros também, né? Porque enquanto ele se aproxima de alguns leitores que gostam desse estilo sensual, ele afasta outros que são mais pudicos, tá? É bem importante a gente lembrar disso, né? Tem, por exemplo, gente que não lê livro só porque o escritor colocou um palavrão, por exemplo, né? Então, tem também gente que não lê livro porque o escritor colocou cenas de sexo explícitas ali, né? Como acontece até em Capitães da Areia, que tem cena de estupro, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí. A linguagem do escritor é uma linguagem oralizada. Ele vai priorizar em grande parte da sua obra pelo tom coloquial, tá, gente? É claro, em algumas obras ele acaba mesclando esse tom coloquial da oralidade, do povão, digamos assim, tá? Com um tom coloquial utilizado, digamos assim, nos meios jornalísticos, tá? Então ele vai alterar. Mas é importante a gente notar que ele não tinha um cuidado, digamos assim, com respeito à norma padrão da língua portuguesa. E, por vezes, ele foi muito criticado, tá, pelos críticos literários com relação a essa escrita. E ele falava assim, cara, o meu objetivo é representar esse povo brasileiro. Então, eu quero representar a maneira como esses baianos falam mesmo, tá? Então, ele alegava esses erros, entre aspas, tá? Essas inadequações à norma padrão, a um fiel retrato que ele gostaria de fazer desse povo brasileiro. A Elita perguntou, mas já esqueceram a primeira geração? Oi, Elita, olha só, não é que já esqueceram a primeira geração, né? Mas é que a primeira geração ela vai conquistar muito com relação à prosa, né? E a gente com relação à poesia, desculpa. E aí aqui a gente está falando de prosa.
tá? Então, eu estou falando aqui, ó, de concordâncias mesmo, sabe? De não respeitar concordância, enfim, de trazer para a literatura mesmo a fala regionalizada, tá? A gente tem que entender também que a crítica da época, né, é uma crítica ainda pedante, né? Pedante porque se acham os donos assim da literatura e acham que, enfim, né? Nem haviam reconhecido direito aquela primeira geração moderna, tá? É um pouco de se contestar mesmo o que eles falam, tá? Mas eu trago para vocês aquilo que, né, na época era falado a respeito aí do autor, tá? Mas não é à toa, né, que foi essa literatura que fez com que ele ficasse conhecido e muito conhecido ainda em vida. Isso é bem interessante, né? Então, olha só, não podemos nos esquecer também que ele é um escritor que nasce na Bahia e escreve, tá? Grande parte da sua obra sobre a Bahia, tá? E personagens que estão ali ao redor. Inclusive, o Ciclo do Cacau, né? Ele vai escrever obras que falam sobre a região onde ele nasceu, especificamente onde ele nasceu, tá? Então, sobre essa primeira fase aqui do Jorge Amado, essa fase mais proletária, deixa eu ver o que o Gabriel perguntou ali. Ele traz linguagens ou termos regionais nas obras, então? Sim, Gabriel, ele traz linguagens e termos regionais nas obras, tá? Mas a gente não pode esquecer que ele tem uma obra bastante vasta, então, ao mesmo tempo que ele está falando do interior baiano, ele também está falando dos elementos do centro, né? Então, ele também está falando da zona urbana e zona rural. Então, ele tenta retratar todos esses falares, esses diferentes falares, tá? Então, sim, ele traz à tona o regionalismo para cá também, tá? Então, olha só, nessa primeira fase, como é a fase proletária dele, em que ele vai retratar, né, essa relação entre patrão e empregado, ele vai fazer uma denúncia social. A gente não pode esquecer que existe também um norte que esse autor quer passar por meio da sua leitura, né? Ele é um militante de esquerda, a maneira como ele enxerga o mundo é de um jeito, e é desse jeito, certo? Desse ponto de vista, que ele tenta mostrar o que ele observa dessas relações patrão versus empregado, tá? Então, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer que o posicionamento e o ponto de vista dos autores influenciam sim a maneira como eles escrevem. Eles podem escolher não abordar essa questão? Podem, mas não é o caso aqui do Jorge Amado, não nessa fase, tá? A primeira fase dele é uma fase extremamente engajada. Os críticos literários chegam a dizer que nessa primeira fase ele não tinha muita criatividade, ou seja, ele não tinha assim ele não passava por um grande processo de criação narrativa, ou seja, ele não trazia narrativas surpreendentes, diferentes de outros autores, diferentes de outras narrativas. É como se a gente estivesse dizendo assim, o Jorge Amado nessa primeira fase ele é mais do mesmo. Mas, bom, toda a primeira fase de um escritor nada mais é do que uma fase de experimentação, né, para esse escritor está aprendendo ainda, digamos assim, né, a lidar com a narrativa. A escrita é prática, né? Mesmo a escrita literária não é dom divino, isso daí é coisa do romantismo, né, de que a escrita é dom divino. Mas a escrita, até a escrita literária, ela é muita prática. O escritor precisa escrever muito, né? Precisa rascunhar muito, precisa pensar muito, precisa de muito tempo para poder maturar as suas ideias, tá? Mas é interessante a gente pensar que dizer que esse autor não tem muita criatividade, dizer que esse autor não estrutura muito os personagens, tanto que ele escreve, principalmente ali no Capitães da Areia, dá para perceber isso, tá? Personagens planas, ou seja, personagens previsíveis. Você consegue saber mais ou menos o que vai acontecer com o destino desses personagens, porque esses personagens praticamente não se alteram, né, de posicionamento, de psicologia ao longo da narrativa, tudo fica muito explícito, tá? Então, isso torna, obviamente, essa leitura um pouco menos complexa, né, do que poderia ser, do que, por exemplo, sei lá, você pegar um Machado de Assis, em que normalmente os personagens vão se apresentando aos pouquinhos, e aí você acaba até se surpreendendo com o final, tá? Mas isso não é ruim, justamente porque o objetivo dele era trazer esse retrato mesmo do povo brasileiro. Ele não queria ser um grande escritor, tá? Ele não pensava em ser um grande escritor. Ele queria simplesmente retratar aquilo que ele via, a realidade que ele via. Então, a gente não precisa dizer que essa falta de criatividade seria uma coisa ruim, tá bom?
Com relação aos personagens dessa primeira fase, ele vai trazer, olha só, à tona a figura dos meninos de rua, das prostitutas, os famosos vagabundos, né? Essas pessoas que vagam pelo mundo, digamos assim, tá? Barqueiros e pescadores, pessoas simples. E essas pessoas, esses personagens, assumirão na obra dessa primeira fase do Jorge Amado o papel de heróis, tá? Então, o Jorge Amado constrói esses personagens como sendo os verdadeiros heróis da pátria, digamos assim. É claro, tá? Não tem um tom tão nacionalista, tá? Eu falei verdadeiros heróis da pátria porque ele escreve no Brasil, tá? Em contrapartida, existem as forças opostas a esses personagens. E aí ele vai dar voz para os soldados, certo? A burguesia e o clero. Beleza? Então tem que entender bem isso daí. E aí, especialmente a burguesia, especialmente o clero, especialmente o Estado brasileiro, tá? Serão retratados aqui o Estado na sua força policial, digamos assim, tá? Serão retratados como os vilões da história, tá bom? Claro, os soldados de resistência aqui ficarão com o papel de heróis, porque são eles, né, nas suas lutas sindicais, digamos assim, que lutarão contra as forças opressoras do Estado, tá bom? Então, essa primeira fase é uma fase que vai trazer à tona aí essa ampla visão de mundo, tá? Olha só o que eu coloquei aqui para vocês, olha quanta obra literária escrita nessa primeira fase do Jorge Amado. A gente tem Suor, O País do Carnaval, Cacau, olha só, tudo já vai ajudando a lembrar, né, do que ele está tratando, tá? Mar Morto, Jubiabá e Capitães da Areia. Qual é a obra mais famosa dessa fase? Na verdade, qual é a obra mais famosa do Jorge Amado? É Capitães da Areia, tá? Gostaria de fazer um destaque bem especial aqui. A obra Cacau, gente, do Jorge Amado, não é uma obra literária que se encaixa na fase do ciclo do cacau dele, tá? O ciclo do cacau a gente vai tratar na segunda fase. Então, só para cuidado para vocês não fazerem essa associação. A obra Cacau foi escrita no ciclo do cacau. Nananina, não, tá? Só para, né, complicar a nossa vida mesmo. Deixa eu ver, nada no chat, então vamos seguir, tá? Olha só, esses 3 primeiros livros publicados aqui, Suor, O País do Carnaval e Cacau, vão trazer esse retrato da vida urbana em Salvador com um teor social, olha só, proletariado mesmo, tá? Bastante forte. E aí, Mar Morto, Capitães da Areia e Jubiabá também terão esse teor social, mas, olha só, principalmente vão apresentar as subjetividades do autor, por isso esse lirismo engajado. Então, ao mesmo tempo, né, que ele está engajado com as ideias políticas, sociais que ele tem, ele vai expressar isso dentro da narrativa, por isso o lirismo engajado. Ele deixa claro o que ele quer, quais são as intenções dele com esta narrativa, com estas narrativas, como é o caso dessas 3 aqui. Perfeito aqui? Eu trouxe um trechinho para vocês, galerinha, olha só, da obra Jubiabá, certo? Aqui a gente vai ter nessa obra especificamente, tá? A questão do proletariado bem forte, então essa luta de classes, tá? Aparece aqui nesse livro, você tem uma greve, você tem o crescimento e o fortalecimento dos sindicatos, né? Da carreira sindicalista. Então eu trouxe aqui um trechinho só para vocês perceberem, ó, como é que se diz? A linguagem desse autor. Na mesa da diretoria do sindicato, um negro acabava um discurso. Meu pai foi escravo. Foi escravo. Eu também fui escravo, mas não quero que meus filhos sejam escravos. Há homens sentados e muitos estão em pé porque não há mais lugares vagos. Uma delegação de padeiros vem prestar seu apoio aos grevistas e leem um manifesto incitando todo o proletariado à greve. Greve geral, gritam na sala. Um investigador de polícia fuma. Então, ele está aqui, né, retratando toda uma cena, todo um momento em que as pessoas começam a se organizar, tá? Os trabalhadores, né, os operários, começam a se organizar para estabelecerem, enfim, ali uma greve. A outra obra importante desse mesmo período, dessa primeira fase, né, do Jorge Amado, chama-se Capitães da Areia, tá? Então, lembra lá aquilo que o Ricardinho sempre, né, fala para vocês, sempre aborda com vocês em sala, nas resoluções lá
dos itens gramaticais, né, enfim, nas explicações para vocês, é que Capitães da Areia, no momento em que ele foi lançado, foi um livro, ficou conhecido como sendo um livro, assim, ó, extremamente subversivo, e por conta disso, tá, grande parte de uma tiragem foi queimada em praça pública. Agora, respondam para mim, aquilo que é proibido é ou não é mais gostoso? É ou não é mais gostoso? É claro que é, né, galerinha? Então, depois que os livros foram queimados em praça pública, eles passaram a ser ainda mais desejados. E aí, gente, ele virou best-seller. Até coloquei aqui para vocês, tá? Então, óbvio, não foram queimados todos, outras edições foram lançadas depois, e aí o pessoal falou, caramba, esse livro foi queimado? Não querem que a gente leia? Pois agora é que a gente vai comprar e a gente vai ler, tá? Então, esse livro, assim, ó, explodiu, bombou de vendas no Brasil, e aí ganhou várias adaptações, tá? A gente tem a adaptação mais famosa aí para o cinema. Eu trouxe um trechinho do filme para vocês verem. Tem as adaptações para o Cinecoque também, né? Já tivemos várias adaptações para o Cinecoque, mas enfim, tô falando assim, né, em quesito mais global, tá? É escrito em uma linguagem coloquial, certo? Principalmente coloquial. Eu coloquei esse culto aqui porque, em alguns momentos, o narrador ele se intromete na narrativa. Tem várias digressões, tá? E aí, quando esse narrador se intromete, ele escreve numa linguagem mais culta, tá? Mais culta não significa que é a norma padrão perfeita, tá? Então, olha só, linguagem coloquial popular dos personagens, tá bom? Popular dos personagens, mais culta do narrador. Beleza, galerinha. E qual é o contexto, né, dessa obra? A gente está falando de um romance de 30, escrito lá na Era Vargas, é um romance neorregionalista porque foi escrito no Nordeste, neorrealista porque traz à tona questões sociais, uma visão política de esquerda tem que lembrar disso, tá? E olha só, aqui começam alguns elementos interessantes. A obra, ela inicia com uma abertura jornalística, ou seja, você tem ali a denúncia de um problema. A denúncia, né, de que ali o grupo do Pedro Bá, um grupo de meninos de rua, de bandidos, eles são chamados assim, tá? Estaria causando problemas ali na Bahia, tá? E aí, a partir dessa denúncia, a partir dessa abertura jornalística, é que começam, então, tá, os itens, digamos, as narrativas, eu ia dizer paralelas, mas não são paralelas, mas é que começa, então, a narrativa da obra em si, tá? Sai da questão jornalística e entra na narrativa ficcional mesmo, tá? Essa abertura jornalística, ela é fictícia também, né? Ela foi feita para o livro, tá? Ele não pegou uma manchete de jornal e desenvolveu a partir disso, não teve, tá? Foi o próprio Jorge Amado quem criou essa questão, tá? Ó, eu coloquei a animação errada aqui, não tem problema. Já antecipei um negócio que eu queria falar depois, mas tá. Olha só, aqui em Capitães da Areia, a gente tem que lembrar que Capitães da Areia é justamente o grupo de meninos, tá? Que é perseguido, digamos assim, pela sociedade, certo? E o que o Jorge Amado vai fazer nessa história é justamente criticar a questão da orfandade desse grupo de meninos. Por quê? Eu digo grupo de meninos porque, em grande maioria, eram meninos, tá? Você tem ali a presença de, num primeiro momento, apenas uma menina. Depois aqui, eles recebem outras, tá? O Vitor perguntou se tem adaptação para outras línguas. Galerinha, o Jorge Amado é um dos autores brasileiros mais traduzidos para outras línguas, tá? Então, sim, existem traduções / adaptações, tá? Existem sim, certo? Bom, então, o que o Jorge Amado está fazendo aqui? Uma baita de uma crítica à dupla orfandade desses meninos, porque esses meninos foram abandonados pelos pais e pelo Estado. Então, além de eles não terem um abrigo familiar, o país, né, o Estado não proporciona abrigo para eles também. Então, por conta dessa dupla orfandade, o que resta para eles? Viver na rua. E para viver na rua, eles precisam garantir a sua própria subsistência, ok? Mesmo que para isso eles precisem roubar, ok? Então, e é isso que eles fazem, tá? Já que eles são abandonados, eles então partem, né, para um extremo para conseguirem sobreviver. É uma questão de luta por sobrevivência, sim, tá? Então, existe essa crítica aí ao descaso social, né? Seja da família, seja do Estado, tá? Que o autor critica aqui.
Ele também vai fazer uma crítica, gente, sobre esse papel do Estado como punidor, tá? Então, tem um dos meninos desse grupo dos Capitães da Areia, que é o Sem Pernas. O Sem Pernas, ele é chamado assim porque ele é manco, tá? E ele ficou manco justamente de tanto apanhar na perna, tá? Da polícia, quando ele era criança. Então, só para vocês terem uma noção aí, né, de como o autor enxergava a força policial nesse momento, tá? E o papel do Estado como força punitiva, principalmente, tá? Além disso, ele trata também nessa época sobre questões de discriminações culturais, principalmente relacionadas à religião das minorias, tá? Então, ele trata aqui sobre a questão do candomblé. E é bem interessante a gente notar, para trazer um contraponto com a vida do Jorge Amado, tá, galerinha? É que como ele faz essa crítica à discriminação, ele retrata a discriminação não para dizer que é preciso discriminar, pelo contrário, né? É uma crítica a isso, tá? O que ele vai fazer? Em 1946, ele, como, né, deputado pelo Partido Comunista, cria e aprova a emenda constitucional sobre a liberdade religiosa de culto no Brasil. Então, olha só que interessante, né? Um fato da vida dele que acaba indo para a própria obra, um fato que ele aborda na obra que acaba indo para a própria vida. Fechou aqui? Também temos que lembrar que Jorge Amado tem um quê de romantismo quando ele trata do maniqueísmo, ou seja, você tem personagens que são bons ou são considerados heróis versus aqueles personagens que são maus e são considerados vilões do ponto de vista desse autor, tá? Então você tem o oprimido versus o opressor, e aí quem é oprimido é sempre oprimido e quem é opressor é sempre opressor, consegue entender? Então esse está sempre sofrendo e esse está sempre maltratando. Do outro lado você tem o pobre versus o rico, o bem versus o mal. Certo? Então, esse maniqueísmo também ajuda aí na manipulação, digamos assim, aqui dos leitores, né, durante a narrativa. O João Gabriel perguntou, a polícia seria o vilão, então? Sim, João Gabriel, dessa perspectiva de leitura do livro, sim, porque a polícia, ela é apresentada aqui como uma força punitiva, tá? Mas uma força punitiva, olha só, relacionada com a questão da tortura. Então, ela tortura os meninos de rua, ela não busca encontrar uma solução para eles, né? Não se busca pensar em encontrar um abrigo para essas crianças, encontrar uma família para essas crianças, porque afinal de contas, são crianças, né? A gente não pode esquecer disso, tá? A obra é dividida em 3 partes. Eu coloquei aqui quais são essas 3 partes, mas você não precisa lembrar, tá? Porque eu não vou cobrar isso de vocês. Você tem que saber, assim, mais ou menos, Capitães da Areia vai falar sobre um grupo, né, de meninos na Bahia que moravam em um cais enfim, né, eram rejeitados pela sociedade e roubavam para poder sobreviver. Essas coisas vocês precisam lembrar. Essas questões aqui eu coloquei mais a título de curiosidade também, tá? Então, nós temos alguns personagens principais que aparecem aqui já, ó, que são o Pedro Bala, que é o líder, tá, do grupo de meninos, a Dora, que é a única capitã, né, a única menina do grupo, tá? Nesse primeiro momento da história, a gente sabe que depois eles recebem outras meninas, tá? E aí, obviamente, você tem toda a trajetória desses meninos sendo contadas, principalmente a Dora e o Pedro Bala. Então, lembrem desses 2 nomes. Pedro Bala é o líder, a Dora é a menina que entra, que se encaixa ali nos Capitães da Areia, e ela é como se fosse a mãe dos meninos, tá? Porque ela é mãe e irmã. Mãe, irmã e amante, na verdade, tá? Mãe e irmã de todos os meninos, mas como ela e o Pedro Bala se apaixonam, então amante do Pedro Bala nesse sentido, tá? Amante não porque ele era casado e aí cometeu aí adultério, não é isso, amante no sentido de ter amado mesmo. O Vitor perguntou assim, tem certeza que o Jorge Amado... Opa, peraí. Tem certeza que o Jorge Amado não era anarquista, que todos sabemos que o Estado é falho, mas como ele escreveu aí, já é um pouco demais. Vitor, então, olha só, o que a gente tem que entender aqui, né? O tipo de crítica que ele está querendo fazer aqui, né? A crítica ao Estado, ela parece secundária à crítica ao descaso com os meninos, tá? Então, a grande questão aqui é justamente
retratar esse descaso com os meninos de rua. E aí, retratar essa força do Estado com relação a esses meninos, tá? Que aparece no sentido punitivo, tá bom? Então, é claro, a gente pode fazer a leitura do Jorge Amado de vários pontos de vista diferentes, né? Porque tudo depende também da nossa visão de mundo para poder entender e compreender Jorge Amado, tá? Mas eu não diria isso, tá? Vamos lá, vamos seguir então. Com relação a esses dois personagens, está de boa, né? Eu descrevi aqui para vocês também, galerinha, olha só, outros personagens, tá? Então, já falei do Pedro Bala, já falei da Dora, mas tem um personagem que é intitulado Professor. Esse personagem é o único que tem uma alfabetização assim, tá? Então é ele quem vai contar as histórias, é ele quem lê jornal, é ele quem lê livros, tá? Depois um outro personagem importante, olha só, é o próprio Sem Pernas, tá? Que é manco. E o Sem Pernas, ele traz uma das histórias mais lindas para dentro desse livro, um dos capítulos mais lindos para dentro desse livro, que é quando ele é bem recepcionado por uma família. E ele é tratado, ele se sente, né, sendo tratado nessa família como se ele fosse filho mesmo. E aí ele fica com o coração na mão quando os meninos, o grupo de meninos, né, pede para ele deixar as coisas prontas, digamos assim, para o assalto que eles iam fazer, tá? Então, o Sem Pernas, ele entra na vida da família, é bem recebido, mas ele entra na vida da família, ele pede abrigo, né, justamente para que depois o grupo possa entrar na casa e assaltar a casa. Só que, na verdade, ele não queria que isso acontecesse, justamente porque ele foi tão bem recebido por aquela família de um jeito que ele nunca tinha sido recebido antes. E tem um trechinho na obra que fala assim, né, que quando as famílias recebiam, colocavam ele para comer com os empregados, ou então davam um lugarzinho num canto qualquer para ele dormir, e essa família não o recebeu como filho. Então, esse trecho da história é um trecho extremamente bonito, tá? Enfim, coloquei aqui os personagens principais. Tem também, né, o personagem José Pedro, que é o padre ali na trama, tá? Ele é quem vai ser o mais, assim, solidário com esse drama das crianças, tá? Só que, ao mesmo tempo que ele é solidário, ele tá ali numa posição de impotência, porque ele não pode fazer muita coisa sozinho, tá? Então, esses são os personagens principais. Olha só o trechinho que eu trouxe para vocês. Isso é por poucos dias. Depois lhe porei lá em cima, no quarto que foi de Augusto. Eu tô falando aqui do personagem Sem Pernas, tá, gente? Então ele chegou nessa casa, na casa dessa família que o recebeu, tá? Não precisa, dona Esther, aqui tá muito bom. Olha só, aqui tá muito bom, né? Então essa coloquialidade aqui da linguagem, tá? Ela se acercou dele e o beijou na face. Boa noite, meu filho. Saiu cerrando a porta. O Sem Pernas ficou parado, sem um gesto, sem responder, sequer o boa noite. A mão no rosto, no lugar em que Dona Esther o beijara. Não pensava, não via nada, só a suave carícia do beijo, uma carícia como nunca tivera, uma carícia de mãe, só a suave carícia no seu rosto. Era como se o mundo houvesse parado naquele momento do beijo e tudo houvesse mudado. Só havia no universo inteiro a sensação suave daquele beijo maternal na face do Sem Pernas. Então é um trechinho em que ele está indo dormir, né? E a Esther, que é a mãe da família que o recebe, e lhe dá um beijo de boa noite, né? Essa cena é extremamente, como é que eu vou dizer assim, ó, sensitiva nessa história. Eu, pelo menos, me senti, assim, sensibilizada, né? Quando eu li, faz bastante tempo também, tá? Trouxe aqui para vocês o trechinho. Gostaram do trechinho? Deu para entender também, né? Como é que eu vou dizer assim? A linguagem do autor, uma linguagem bastante simples, tá? Galerinha, olha só, trouxe um trechinho do filme para vocês. Vamos tentar assistir, deixa eu ver só se eu consigo tirar aqui a caneta. Consigo, tá? Tô fazendo nada, pô. Não perdeu o costume. E você, hein? Macaco do inferno. Hein? Cala a boca. Quer apanhar? Quer? Não.
Levanta, menino. Tá de frescura, rapaz? Tá de frescura, moleque? Vem aqui. Tem que levar pra enfermaria. Vamos levar. O acontecido, só agora revelado pela direção do Reformatório Estadual, sucedeu na última quinta-feira. A rebelião começou a partir da agitação deflagrada pelo célebre ladrão mirim Pedro Bala. As autoridades... É interessante a gente notar aqui, né, como todo bando respeita a autoridade do líder, o Pedro Bala, que é esse personagem aqui, tá? E quem tá lendo aqui a notícia de jornal é o professor, tá? Então, só para vocês entenderem. Com relação ao destino do grupo, né, galerinha, vocês devem entender que esse grupo vai ter destinos diferentes, obviamente, tá? Então, são destinos diversos, tá? Você tem, por exemplo, o Sem Pernas, que comete suicídio, não consegue lidar, né, com essa dualidade que ele enxergou na sociedade, né? Ao mesmo tempo ser tão rejeitado pelas pessoas, mas ao mesmo tempo também poder ser amado e não ter conseguido, como é que eu posso dizer assim, ó, ser fiel a essa família que o amou, ou a essa família que o recebeu bem, porque no fim ele acaba ajudando o grupo a assaltarem a casa dessa família que o recebeu bem, né? Porque ele tinha que ser fiel ao grupo também, né? Ao qual ele pertencia, tá? Então, você tem vários destinos. A própria Dora, ela falece também no finalzinho da história, tá? Então, digamos que os personagens ficam órfãos, né? Mais uma vez, então, pela terceira vez órfãos, porque a única menina que entra no grupo e que cuida de todo o bando, né? Que cuida de todos os meninos, que trata-os todos como irmãos, falece. O Pedro Bala, ele é procurado por um amigo do pai dele, tá? E o amigo do pai dele fala, o teu pai era sindicalista e tal, e a gente tá precisando de um líder. Então, o que é o líder do grupo dos meninos, que é o Pedro Bala, sai do grupo, deixa esse lugar de liderança para outro menino do grupo. O grupo continua existindo, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: os meninos que estão ali, eles crescem, tomam seus destinos, muitos morrem, alguns conseguem se dar bem na vida, tá? Mas, bem que eu quero dizer assim, conseguem um trabalho, conseguem, enfim, sair, né, daquela situação, só que novos meninos sempre estão chegando, então o grupo, ele não termina, né? Quando a história acaba, o grupo, ele tá ainda maior, tá? O grupo permanece. E aí esse líder, então, que é o Pedro Bala, ele vira um líder sindical, tá? Para seguir os passos aí do seu pai. Ele sai do Capitães da Areia e passa a ser um líder sindical. Fechou aqui? Deu para entender mais ou menos assim, né, do que se trata o teor dessa história? A gente tem 2 minutinhos e eu só falta falar para vocês bem rapidinho aqui essa questão das outras fases do autor, né? Então ele vai ter ali o ciclo do cacau, tá, gente? A segunda fase do Jorge Amado no ciclo do cacau é justamente nesses livros aqui, olha só, Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. Deixa eu pegar a caneta rapidão aqui, em que ele vai falar sobre as fazendas de cacau. E aqui nas fazendas de cacau, ele vai falar também sobre a exploração do trabalhador rural, tudo bem? E claro, né, como se dava a questão da exportação do cacau. Lembrando, gente, nessa época aqui, o cacau é importante para o Brasil no sentido econômico, mas a gente não consome tanto cacau, tá? Então, ele é fruto de exportação, tá bom? A última fase do Jorge Amado, 1 minutinho para falar. A última fase do Jorge Amado é a fase popular, é a fase em que ele escreve, né, Gabriela Cravo e Canela, em que ele escreve lá Tieta do Agreste e Dona Flor e seus 2 maridos. É a fase menos engajada do autor e é a fase em que ele vai dar voz e vez para, olha só, as personagens femininas, tá? E sempre personagens, assim, bastante sensuais, tá? Tem que lembrar bastante disso. Ele utiliza a sensualidade e a sexualidade. Coloquei aqui um trechinho, tá?
tá? Da obra Gabriela, vocês podem fazer a leitura em casa. E olha só, para vocês saberem mais, para ampliar o conhecimento de vocês, tem aqui, gente, a música Modinha para Gabriela, na voz da Gal Costa, tá? Aqui a representação da Gabriela, né, como na novela e aqui na minissérie Gabriela, que teve na Globo, tá? Só para vocês se ambientarem um pouquinho sobre o que eu tô falando. Beleza, galerinha? Se vocês quiserem assistir ao filme completo, tem o link aqui também, o nosso roteirinho de estudos. Hoje tem atividade no estudos. Fechou? Perguntas ali no chat, tá bom? Se vocês não tiverem perguntas, eu desejo para vocês um ótimo final de semana. A gente se encontra na quarta-feira que vem para falar sobre Raquel de Queiroz e já começar a poesia dessa segunda geração que eu particularmente adoro. Fechou? Tchau, galerinha. Beijão. Vou cancelar aqui a gravação, tá? Ô, Raquel. Oi, pode falar.